glória a Deus. Milhões e milhões de glórias a Deus. Milhões e milhões de glórias a Deus. Glória a Deus. Quero dizer que todos que contribuíram nessa noite, eu profetizo que você está abençoado. Amém. Irmão, nesse mundo você tem dois caminhos. Ou você ora, ou você profetiza. Eu estou profetizando que você receberá uma bênção, você que contribuiu. E você que não contribuiu também vai receber nesta noite. Glória a Deus. Amém? Estou muito feliz de ver a irmãzinha lá. Bastante feliz mesmo, sabe? Sei que o desejo do coração dela sempre está aqui, né, irmão? E o Espírito Santo fala com a gente, sabe, irmão? Através do olhar das pessoas, através do rosto das pessoas, o Espírito Santo vai transmitindo aquele dos tais, né? As pessoas que são de Deus, as pessoas que são do Senhor, começa a criar aquele brilho no rosto, aquele desejo de estar na casa do Senhor. Amém? Vamos ler nessa noite um versículo da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Está no livro de São Lucas, capítulo 13. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Versículo 10. Quero mandar saudação para o pastor Emilton, em Imperatriz do Maranhão, o irmão presbítero Adalto em Ponta Grossa, e todos os irmãos da Igreja Pentecostal Unicista do Brasil, que são espalhados pelo Brasil afora, e todos os irmãos também são batizados em nome do Senhor Jesus, que ainda vão chegar a nós, se Deus quiser. Amém? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o principal da sinagoga, indignado, revoltado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar, nesses, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo-lhe isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por Jesus por ele. Então posso sentar na presença do Senhor. Jesus, ele citou uma situação aqui, em que essa mulher, ela estava escrava de Satanás por 18 anos. Mas o que eu quero te falar nesta noite é que Satanás, ele já existia muito tempo.
na glória com Deus. E ele desobedeceu a Deus, ele rejeitou a luz de Deus, o grande Deus, que é essa grande luz que ilumina toda a pessoa que crê. Ele rejeitou a Deus e Deus também o rejeitou. Porque ele era um anjo, ele não tinha motivo para pecar, ele tinha força para vencer o pecado, para vencer o seu coração, o seu desejo, mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele convenceu a terça parte dos anjos a se revoltarem contra Deus, e essa terça parte de demônios agora estão condenados, segundo Tiago, a viver eternamente na escuridão. Ou seja, já foram condenados. E Deus determinou um dia para isso. Mas como nessa situação que Satanás levou essa terça parte dos anjos, Satanás também levou Adão e Eva, e consequentemente nós fomos separados do grande Criador. Ele arrastou nós junto com Ele. Mas Deus, através da sua misericórdia, prometeu resgatar não os anjos, mas como está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, vamos ler lá, só para nós entendermos melhor essa explicação. Hebreus capítulo 2, e versículo 16. Se alguém achou, pode ler, por favor. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Entre todos estavam caídos Adão e seus filhos, e a terça parte dos anjos. Alguém achou? Vamos começar lendo o 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo, quando ele foi lançado da presença de Deus, levou os filhos, Adão e seus filhos junto. E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Em outras Bíblias, em outras traduções, ele resgatou os homens e não os anjos. Mas antes de Jesus dizer na cruz do Calvário, está consumado, está pronto a salvação da humanidade, Satanás mantinha essa filha de Abraão, como Jesus mesmo disse aqui, 18 anos Satanás mantinha presa esta mulher. Então naquele dia, naquele culto, na sinagoga, o Senhor entrou e viu aquela mulher. 18 anos Satanás a escravizando.
Irmãos, se não fosse o Senhor, Satanás nos esmagaria. Ele nos odeia. Ele quer destruir um por um da criação de Deus. E o Senhor Jesus, então, entrou naquele culto. Naquela sinagoga. Havia o principal da sinagoga ali que comandava aquele culto, aquela reunião. E Jesus viu aquela mulher e chamou-a para si. Venha. E falou para ela, mulher, profetizou na vida dela. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas na verdade não era uma enfermidade. Era um demônio que estava escravizando aquela mulher há 18 anos. Hoje nós vivemos num mundo onde o mal cega as pessoas. Cega a ponto deles não entenderem por que existem. Por que eu existo? A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Mas por que o Senhor não destrói já imediatamente todas as pessoas más e todos os espíritos más? Porque ainda tem pessoas para nascer que está no plano de Deus conhecê-las e amá-las e salvá-las. Por isso, cada pessoa que nasce hoje na terra, Deus já sabe que ela nasceu. E Deus já a contempla. E Deus já acompanha os seus passos sem interferir. Porque o Senhor dá livre-arbítrio para a pessoa fazer o que ela bem entender. Mas o Senhor a acompanha. E diz mais, a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E por isso o Senhor Jesus mandou os seus profetas. E houve pessoas, desde a época de Adão até nossos dias, sempre existiu algum justo, uma pessoa que tema a Deus. Sempre é uma pessoa boa. Sempre é uma pessoa que o Espírito Santo fala com ela e ela obedece. Quando o Senhor Jesus repreendeu esse principal homem da sinagoga, porque esse homem estava preocupado com o dia de sábado e com a lei de Moisés, e não estava preocupado com os demônios que estavam escravizando aquela mulher ou outras pessoas naquela igreja, aquela sinagoga. Quanto mais você se achega a Deus, e a Bíblia diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Porque se você não se chegar a Deus, o diabo se chegará a você. E você não terá força, e a tua derrota será certa. Mas se você se chegar a Deus, o diabo não consegue se chegar a Deus mais, nunca mais. Se você se chegar a Deus, você se afasta desse mundo e se afasta da presença do espírito mau do diabo.
e você começa a servir a Deus. Agora não nas trevas, mas na luz. Quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, ele derramou o seu sangue, sentiu, e sobre ele caiu todos os nossos pecados de toda a humanidade, desde Adão até a última pessoa que vai existir, que crê nele, o Senhor o está salvando aquela pessoa da separação eterna com Deus. Mas alguém pode dizer, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão bonzinho. Todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. E a Bíblia ainda diz, se dissermos que não temos pecado, nós acabamos pecando porque fazemos Deus mentiroso. Eu posso dizer, mas eu sou tão bonzinho, eu não mereço ir para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Mas se a pessoa não se achega a Deus, o diabo se achega a ela e ela começa a fazer parte do inferno. O inferno é como se fosse a igreja de Satanás. É como se fosse uma multidão de pessoas que caminham para a sepultura eterna. Mas quando a pessoa se achega a Deus, se achega à luz, o diabo não pode chegar lá. Então o diabo não vai mais. A Bíblia chega a dizer, se alguém tem o Espírito de Deus, o diabo não toca. O Senhor Jesus chegou a dizer, entrai pela porta estreita. Ou seja, se achegue a Deus, é mais apertado você chegar a Deus, mas é a porta para a salvação. Se eu e você não se achegar a Deus, nós corremos um grande risco de passarmos a eternidade sem Deus. Por isso eu faço nessa noite, eu falo como um apóstolo Paulo. Irmãos, eu imploro para vocês, se acheguem a Deus, para que o diabo não atinja ninguém de vocês. E foi isso que aconteceu naquela noite. E você vê que o Satanás estava usando um religioso para condenar o Senhor Jesus e ter libertado uma pessoa das garras de Satanás. Quando nós falamos aqui que a pessoa precisa se arrepender, precisa ser batizada nas águas em nome do Senhor Jesus, nós não estamos brincando de religião. Nós estamos querendo que a pessoa se achegue a Deus através do seu batismo nas águas, conforme Atos 2:38. Quando a gente pede que a pessoa busque o Espírito Santo, a gente está pedindo, se achegue a Deus. Acredite, irmão. Acredite no Senhor Jesus. Se você tem um problema nesta noite, acredite que vai ser solucionado. Porque você está com Deus. Você está na luz. Acredite. Acreditar é ter fé. Maria, o Senhor é contigo. Não temas. O diabo se chegou a Judas, porque Judas se afastou da palavra de Jesus. Ele viu o ensinamento de Jesus e ele se afastou e
foi procurar os religiosos para vender Jesus por 30 moedas de prata. E a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Nós temos um perigo se nós se afastamos do nosso Deus, se afastamos da sua palavra, se afastamos da sua presença, se afastamos de obedecê-lo. Nós corremos um risco de Satanás se aproximar de nós e nos derrotar. Irmão, está entendendo? Que Deus está falando comigo nesta noite. Está falando comigo, irmão. Ele está falando comigo que eu tenho que me chegar mais à luz para que as trevas não me alcancem. Eu preciso me aproximar e andar na luz, como Ele na luz está. Quem está na luz? O Senhor Jesus. Aleluia. Há 2.600 anos o profeta Isaías falou: o povo que estava em treva viu uma grande luz. O Senhor Jesus se manifestou na terra. João disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmão, no hebraico tem várias interpretações desse texto, mas assim: no princípio era o plano estava com Deus, e o plano era Deus se fazer carne e habitar entre nós. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Mas Deus não remiu os anjos caídos, mas Deus quer remir você. O Senhor quer remir nós. Mas eu já fiz tanta coisa errada, meu Deus. Fiz e vou fazer. Mas eu preciso estar na luz, para que quando eu fizer errado, eu saber que eu fiz errado. E já me arrepender, me apresentar ao Senhor, perdão, Senhor, que eu errei. Pisei na bola. Agora tem pessoa que ele faz certo, faz errado e para ele está tudo certo. Para ele adulterar, tudo está certo. Mas aquele que está na luz e que olha para a palavra de Deus, que é o nosso espelho para a gente contemplar a presença do Senhor. A Bíblia diz assim que nós olhamos, o apóstolo Paulo, nós olhamos para Deus e olhamos como um enigma no espelho. Assim é as coisas espirituais. Nós não conseguimos palpar as coisas. Mas sabe, irmãos, uma coisa gostosa que eu consigo ver nesta igreja aqui? Eu consigo ver essa luz aqui. Tá vendo essa luz que está acesa aqui? Essa luz que está acesa, ela está acesa. Mas eu consigo ver uma outra luz. Uma outra luz que resplandece dentro desta igreja. Uma certa vez, irmão, nós fomos no monte orar e passamos muitas horas em oração lá. E sabe que começou a acender as folhas? Acender assim, como essa lâmpada está acesa aqui, ó. Começou a acender aquelas lâmpadazinhas. A gente pegava assim aquela florzinha e olhava acesa assim como uma brasa viva, assim como uma lâmpada fluorescente. Quem já foi no monte já viu isso? Eu já vi até estralar o mato, como a Moisés falou na salsa lá, estralar o mato não conseguia, não pouco. Então, irmãos, eu consigo ver essa luz dentro dessa igreja. Se eu falar para o irmão que eu acabei de ver passar um facho de luz beirando ali o rodapé, um facho de luz assim, sabe? Irmão, essa igreja não precisa colocar aquela luz piscando de discoteca, não, porque a luz que está é de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia.
E o diabo está entrando nas religiões para que apague a luz do Senhor e está sendo uma luz material. Mas a luz do Senhor é espiritual. A luz do Senhor, para os homens, aquela mulher só tinha uma doença. Mas para o Senhor a libertou de um demônio e a curou. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé agora, nós vamos fazer. Você vai orar por você, tá? Amém. É você.